Hey, gente! Bem-vindos a mais um Womancast. 13º episódio, gente. Olha quantas mulheres passaram por aqui e eu também passei, né? Então, assim, hoje o programa está como? Tá especial, tá? Vocês vão saber o porquê. Eu tinha que trazer ela. Eu não sei se a gente vai chorar ou se a gente vai fazer vocês rirem, né? Pode ser também. Mas o programa hoje está muito especial. Eu não poderia deixar, aliás, o convite já está feito, não é de hoje. Mas ela estava assim, tomando coragem, quem vê até pensa, mas de estar aqui comigo. E hoje eu quero que vocês conheçam um pouco da história dela. Gente, porque vou falar, né? Ela é minha irmã, Amanda Bonato. Hoje ela tá aqui. E a história dela, pra mim, é uma inspiração. Ela é uma pessoa que eu sempre falo dela para outras pessoas. Em tudo na vida, ela foi uma superação. E ela tinha que estar aqui também para falar um pouco da história dela. Então, irmã, querida, obrigada por você ter vindo. Demorou, mas veio. Eu que agradeço a oportunidade, né? De estar aqui mais uma vez, dizer que se falar que eu não sou sua fã é mentira, mas vamos que vamos, né? Gente, a mão tá gelada, mas daqui a pouco ela se solta que ela vai ver que é só um bate-papo, tá? Só não, né? Mais um bate-papo aí pra inspirar outras mulheres, porque a história dela inspira. Não vou perguntar onde ela nasceu, gente, pelo amor de Deus que eu sei, mas ela vai contar um pouquinho. Tá, Amanda é minha irmã, né? Nós somos filhas do mesmo pai e da mesma mãe. Mas eu quero que ela conte um pouquinho pra vocês aí como começou até a gente chegar onde a gente quer falar, né? Da vida dela hoje. Mas ela vai falar um pouquinho. Amanda, e aí? Me fala. Fala um pouquinho da infância. Pode falar, porque eu sei, mas as pessoas não sabem, né? Fala. Nós tivemos uma infância, né? Se eu ficar emocionada, vocês me perdoem, né? Mas, assim, nós tivemos uma infância de muitas brincadeiras, né? A nossa casa era uma casa humilde, como ela já mesmo relatou, né? O nosso pai se preocupava muito, sim, em encher a despensa, né? Com o mantimento e tudo, mas nós não tínhamos as nossas festas de aniversário, como hoje nós conseguimos, né? Proporcionar aos nossos filhos. E... assim, tivemos, né, o nosso pai, a nossa mãe, presente na nossa vida, né? Quando a mamãe veio a falecer, eu tinha 15 anos. A Carla tinha 13, né? E a nossa irmã mais nova tinha 6 para 7 anos, mais ou menos, né? Então, e assim, desde cedo, né, eu comecei, não só como a Carla, mas eu comecei a trabalhar, né? Quantos anos, Amanda? Não lembro exatamente. Aos 8 anos eu já era uma babá. Nos finais de semana aqui na Barra, né? Eu me lembro até que era... Sério? Não lembro. Sério. Era lá na Igreja Batista, sério, ali na irmã? Barra. Eu cuidava de 2 crianças todo final de semana, né? Eu era babá e... Tu tinha 8, eu tinha 6. Aham. Eu comecei cedo, querida. Irmã. Eu tinha que começar, né? É. E aí eu comecei, né, trabalhando no final de semana, porque durante a semana eu estudava. E tinha também que ajudar, de alguma forma, a nossa mãe até, porque nosso pai, ele não deixava, né, ela trabalhar, não sei se você lembra disso. Lembro, isso eu lembro. E a mamãe, ela sempre foi uma mulher muito dependente dele, né? Ela sempre foi muito obediente. E aí eu trabalhava, ganhava um trocadinho, sabe? Para poder, assim, comprar alguma coisinha para mim, comprar alguma coisinha para casa. Mas, assim, não é que eu era obrigada a trabalhar fora, não, tá, gente? Que meu pai e minha mãe não exigiam isso da gente, né? Porque vamos falar que um trabalho escravo, né? 8 anos, não podemos falar isso, né? Por favor. E aí, né? Nós morávamos num bairro aqui fora, em Teresópolis mesmo. E eu fiz um curso de manicure. E depois eu fiquei fazendo, né, unha. Né? Essa fase eu lembro, gente. Fazia unha pra fora e tal. Aí depois, passou um pouquinho, eu tive a oportunidade de trabalhar ali na Roupas e Confecções 1º de Maio. Ali na rodoviária do antigo japonês. Antiga, né? Antiga. Já até fechou, né? Que seria a família Nakagawa. Eu trabalhei com eles ali um tempo. Mas isso assim, tipo, quando a Amanda fez o curso de manicure, nós fizemos juntas, né? Eu tinha 11, eu vou me lembrar, 10, 11 anos, tu tinha uns 12, 13. Tipo, já saía pra fazer unha. Eu ficava braba, porque eu acho que vovó te deu material na época, não foi? Minha avó Jurema. Sim. E eu não tinha material pra fazer, mas ali ela já começou, né? Trabalhar, tipo,
12, 13 anos fazendo unha pra fora. É isso, né? Não que a gente fosse obrigada, É. né? Mas a gente gostar de dinheiro, né? Mas assim, a vovó, ela era uma cliente assim, muito enjoada. Porque eu me lembro que eu pintava, ela gostava da unha vermelha, e se não tivesse bem limpa, né, na hora de cutilar, de limpar, ela fazia eu tirar tudo de novo. E assim, mas foi bom, porque eu aprendi, né? Até hoje eu pago, sim, hoje uma manicure pra fazer a minha unha, mas eu gosto de fazer também a minha unha. E fiz muito das minhas irmãs, fiz da minha família em si, né? E o que acontece? Depois eu fui trabalhar nessa loja, e trabalhei com eles há um bom tempo. Anos, né? Anos lá, com eles lá. E por quê? Porque eles, na nossa infância, nosso pai e nossa mãe foram um caseiro deles, lembra? Foram. Eu Aí lembro que nós- deve contar, né? Que é o que eu nasci até lá, né? Aí eu trabalhei um tempo com eles e depois tive uma oportunidade de conhecer, né, a irmã... Não, minto, desculpa. O irmão da dona Marina, que era o seu Jaime, né? Que hoje é dono, né, da Roupas e Confecções Andorinhas. Confecções Andorinhas, desculpa. E aí eu trabalhei com eles, né, um total de 11 anos. Né? Então, assim, eu sou uma bagagem grande para o comércio. Eu sempre gostei de vendas. E eu trabalhei com eles lá há muitos anos, né? E, assim, eles foram um pai para mim também. Pai e mãe pra mim, porque eles me ajudaram muito. E eu tinha E esse período a gente já não tinha mais mamãe, né? Porque Minha mamãe tinha faleceu, eu falecido. tinha 15 anos, né? E eu continuei batendo de frente com o papai, porque eu queria continuar trabalhando. Eu lembro que meu pai queria que você saísse do trabalho, né? Na época, pra cuidar da gente. E aí sobrou pra mim, né? Porque ela não quis sair, mas sobrou pra mim. E eu não abria mão de trabalhar. Eu falava que tinha que trabalhar e ela ficava brava porque ela tinha que fazer as coisas da casa. Ai, gente, como queria ela mesmo trabalhar. diz que ela não, né, não gosta de cuidar hoje da casa, mas é uma excelente Faxineira. Então, Isso eu sou. essa parte ficava pra ela. Não que eu não faça nada, tá, gente? Eu faço muito bem também. Mas aí eu trabalhei com eles, né, mais ou menos uns 11, 12 anos. Foi muito bom, foi um período muito bom na minha vida, né? E aí, depois disso Não tudo... falo depois. Calma, senão a gente vai ter história pra contar. Você vai falar aí, ó, nesse depois. Você só não trabalhava disso. Você tem que falar pras pessoas assim, ó. E aí? Foi fácil? Não, porque de noite tu fazia o quê? Eu ia pra escola, eu estudava, gente. Não, e depois fazia mais o quê? Fazia unha. Unha, gente. Unha, Mesmo verdade, trabalhando, ela fazia unha. Porque aos 16 para 17 anos eu resolvi morar sozinha. Também tem isso, gente. E foi um momento assim muito difícil pra mim, né? Em ter que sair, porque no período também você estava prestes a também ter o Flávio, né? Não, ainda não. Saiu antes, eu acho. Não, já ia ter o Flávio, já ia ter o Flávio. E aí eu saí e ela ficou, né, um tempo com meu pai e tal, lá na casa. E a gente... E Você era foi isso, morar sozinha. né? Eu fui morar sozinha e não era fácil só ter o dinheiro da loja em si. Eu tinha que fazer unha para me poder também me manter, né? Manter a despesa em si. Fácil não é, mas graças a Deus eu nunca tive preguiça, como você também não, né? E eu acho que assim, é uma coisa muito importante a gente frisar que nada aconteceu Cai do céu. assim, né? Tudo que já aconteceu e tudo que tem acontecido é porque a gente lutou muito. Exatamente. Né? A gente chorou muito porque muitas das vezes a gente queria que a nossa mãe falasse algo pra gente, né? E nós não tínhamos. É verdade. Foi muito difícil. Foi um período que a gente teve que aprender a crescer, aprender a cuidar, a ter mais responsabilidades ainda, né? Porque muita coisa meu pai não podia, assim, falar pra gente, nem ensinar, né? Por ser homem, tá cuidando de 3 meninas. Então, assim, muita coisa a gente aprendeu com amigas, né? Mãe de amigas. Outras a gente teve que se virar sozinhas, né? Mas eu não me arrependo, sabe? De ter iniciado cedo, né? Como babá, como manicure. A primeira experiência nessa primeira loja, depois nessa segunda loja também eu não me sinto, assim, arrependida de nada, sabe? Foi um momento que eu aproveitei muito. E também tem essa coisa de... o período, né, que você trabalhou na loja. Foram 10 anos, gente. 10, 11 anos ali trabalhando. E você, isso eu vou lembrar e vou frisar aqui bastante, porque eu tinha essa cultura, tá, gente? Não falo mais isso. Mas antigamente a gente falava assim, vendedor não é profissão.
Hoje a gente vê que é. Porque quando a gente contrata alguém para o nosso negócio, quando a gente contrata um recepcionista que ele precisa vender um serviço, é aí que a gente vê a importância do vendedor, daquele que nasceu com o dom de vender. Então, assim, muitas das vezes eu até falei de forma errada isso. Ah, gente, vendedor não é profissão. É sim, porque hoje você achar um bom vendedor é difícil. E você foi considerada, né? Nesse período todo, seu Jaime e Dona Deni foram pessoas assim maravilhosas, Sim. eles te acolheram como filha, sim, mas porque você também fez o seu papel e se destacou, sim, né, no mercado, no comércio varejista de Teresópolis, como uma vendedora de muito sucesso. Queria que você falasse um pouquinho, a gente vai para os comerciais rapidinho, vamos voltar, mas eu quero que ela fale um pouquinho para vocês, que são vendedores aí, né, que às vezes pensam, porque assim, hoje você está numa loja trabalhando de vendedor, mas amanhã você pode ter o seu negócio para você também ter que vender. Então a gente vai falar um pouquinho da importância sobre a importância do papel do vendedor, tá? A gente vai para os comerciais rapidinho e a gente já volta. Já voltamos bem rapidinho e hoje eu tô aqui com ela, Amanda Bonato, que será minha irmã, né, gente? Eu tava doida pra trazer ela aqui, né? Então ela tá contando um pouco da história dela aí, que é uma história de bastante sucesso, de muitos desafios, nada foi fácil, eu que tava junto sei, e ela também sabe, né? Mas ela começou a trabalhar de vendedora, pra você que chegou agora, gente, com 11 anos de idade, 11, 12 anos de idade, ela já era vendedora de loja. Me conta, Amanda, conta para as pessoas, assim, eu acho que você já nasceu com o dom, é óbvio, mas assim, o que você acha que foi, assim, fundamental para você falar assim, cara, eu preciso vender, que se eu não vender eu vou perder esse emprego, ou então, tipo, eu tenho que vender porque eu tenho que fazer o que eles estão mandando. Me fala, assim, o que te despertou esse negócio de venda que você é fenomenal? Então, eu sempre eu não sei se você lembra, nós brincávamos sempre assim de colocar as roupas da mamãe pra brincar, né? Nós morávamos até no estacionamento, a gente brincava de ser madame, gente. Brincava Era bem. Muito legal. A gente colocava os sapatos de salto alto da mamãe, uns vestidos, umas coisas assim, se enrolava no cachecol, pegava aquelas bolsas bem coloridas. E lá estávamos nós. É verdade. E assim, eu já senti essa vontade, né? E nós temos um primo também, né? Que ele sempre ia lá em casa e fazia desfile. Lembra do Wendel fazendo desfile? Né? O Washington fazia nosso cabelo. E hoje ele trabalha com moda. Hoje não, né? Há mais de 30 anos aí ele trabalha com moda em Milão, né? E o Washington fazia nosso cabelo, nosso penteado. O Washington não pode falar isso. É Luigi. Ah, desculpa. Luigi, né? Luigi. Nome artístico. Luigi fazia nosso cabelo. Ai, gente, cabeleireiro, mora no Rio de Janeiro. Beijo, prima. Assiste esse programa. Luigi, por favor. De sucesso, tá? Queria trazer ele pra Teresópolis. Aí nós já brincávamos bastante, assim, né? Brincava de desfile e tudo mais. Né? Então eu já ficava com aquela vontade mesmo de... Eu queria fazer alguma coisa. Só que assim, eu não tinha vocação nenhuma pra ser nenhuma modelo, né, gente? Não tenho essa vocação. Tinha, porque ela era isso aqui, ó. E aí, eu tive essa oportunidade para ir para a loja, né? Para a primeira loja que eu trabalhei, que na Roupa de Confecções 1º de Maio. E lá eu aprendi muito, sabe? Lá eu aprendi a vender camisa social, sabe? Sem nem conhecer direito as pessoas. O que eu fazia? Abordava o cliente, né? Sempre muito educada,
né? Porque eu acho que o comércio tem que ser isso. Se o pessoal entendesse que muitas das vezes você não precisa estar num lugar assim famoso para você ser ter um negócio de sucesso, né? Verdade. Você precisa sim se portar bem diante das pessoas, saber como agradá-las, fazer com as pessoas o que você gostaria que fizesse com você. É eu verdade. sempre pensei nisso. E aí eu abordava as pessoas lá e que às vezes estava passando assim, esperando o ônibus, né, pro Sério? interior, e eu abordava elas, vem aqui, dá uma olhadinha, gostou dessa camisa? Gente, é bem a cara Aí, dela gente, fazer isso. eu pegava, assim, não tinha muita noção de tamanho, né? Porque eu era muito nova. Aí eu colocava, assim, vamos supor, uma camisa número 5 num rapaz, mais ou menos, né? De uma estrutura. E eu pegava e puxava, abotoava, ajudava a abotoar e puxava atrás pra ver o que ele tava achando, pra ver a frente. Aí ele virava de costas, eu puxava a frente pra ele ver como tava as costas. Mas, assim, era uma comédia, sabe? Até eu acertar no tamanho. Eu falava, não, essa ainda não ficou legal. Aí eu pegava outra e assim eu ia com as calças, a mesma coisa. E assim eu fui aprendendo, sabe? Aprendendo muito, foi Vestia as muito calças dos bom. clientes? Não, eu não vestia a calça nos clientes, né? Por favor, irmã. Poxa. Em rede nacional você me fazer uma pergunta dessa? Aí você... E eu falava pra eles vestirem a calça. Por favor. Ai, gente. Eles vestiam, ficou bom, ficou muito grande. Aí eu pegava mais um númerozinho menor, e aí eu ficava gritando da cortininha, ficou bom, até acertar. E assim foi esse processo, né? E aí, depois quando eu tive a oportunidade de sair dessa loja para ir para a loja, né, da Confecções Andorinhas, lá, gente, foi outro desafio. Porque lá na Marina, ela vendia, assim, jeans, camisa social, mas na Confecções Andorinhas... Mas, irmã, venhamos e convenhamos aqui, ó, tinha que vender. Tinha que Vendeu vender. ou não vender, né? Porque não tinha escolha, né? Com Marina não tinha escolha. Ela falava, tem que vender, tem que vender. E o japonês também falava, tem que vender muito, tem que vender muito. Não pode gente. deixar cliente ir sem produto para casa. Exatamente, era assim, E no ouvido eu o dia tinha que inteiro. fazer a venda, né? E aí, quando eu fui pra Confecções Andorinhas, gente, foi assim, foi como se eu tivesse chegado no paraíso. Né? Porque eles me receberam muito bem, mas veio um outro desafio, porque lá na Marina eu não vendia roupa de bebê, eu não vendia roupa social, né, pro pessoal ir pra casamento, pra igreja, né? Eu não vendia terno. Eu não vendia isso lá. E foi um desafio que eu comecei. Eu comecei também a cada dia. E a dona Deni, né, junto com a Zenilda, o seu Jaime, eles me ensinaram muito, sabe? Então, assim, eu aprendi muito. Você também trabalhou com a Zenilda, né? Trabalhei, você sabe disso, como que foi bom também, né? O período que você ficou lá com a Zenilda. E eu achava que Carla ia ficar no comércio também como vendedora, né? E foi, assim, foi um momento também muito legal, porque a gente trabalhava na mesma rua, né? Na mesma rua. Na Monte Líbano ali. Eu na Andorinhas e a Carla pra Zenilda. Não lembro eu esqueci o nome da loja dela agora. Mas, assim, foi um desafio muito bom. Aí... Mas tu vendia muito, vendia. Tu vendia e muito, assim, cara. lá... Gente, a Amanda era do tipo que ela catava cliente na rua. Lá na Roupas e Confecções 1º de Maio, eu tinha eu não posso dizer que nem que eu ganhava um salário, sabe? Eu dizia que eu ganhava uma contribuição. Né? Porque ela falava pra mim que ela estava me ensinando. E eu queria aprender, eu aceitava. Olha, gente, era mais ou menos isso, né? Tipo, antigamente não tinha esse negócio, não, tá? A doutora Inês só não queria o pessoal aí bebendo até tarde na rua. Que a gente até dava umas escapulidas, né? Tudo bem. Mas, assim, trabalhar, trabalhava. E era isso. Não tinha esse negócio de 44, carteira assinada, papapá, PP. Porque se fica 10 minutos hoje funcionário a mais, ele já quer te processar depois quando ele sai. Porque período tal, fiquei 10 minutos a mais. E nessa época você vê, pra aprender, realmente é o que você tá falando, era uma contribuição, porque não era nem um salário, pra você aprender. E você tava ali querendo aprender. E eu, né, trabalhava. E quando eu fui já para Confecções Andorinhas, gente, foi como se eu tivesse chegado no paraíso, como eu falei, né? Eles assinaram a minha carteira, me deram a comissão que eu merecia, e mais o meu salário, me dava plano de saúde, me dava almoço. Então, eu tava no tamanho do paraíso. Almoço, é verdade. Sabe? Então, assim, eles foram, assim, pai como e a gente mãe, falou, né? Um pai e uma mãe pra mim, né? Verdade. E, assim, sempre disposto a me auxiliar, me ajudar no que fosse preciso. E foram momentos, assim, maravilhosos que eu vivi lá, né? Depois eu fiquei doente, um pouco depois da perda da mamãe. Eu não me lembro, assim, se foi mais ou menos com... Acho que tu tinha uns 15, 16 anos. 16 para 17. Isso aí. Eu tive
uma dor de cabeça muito, muito forte, né? E eu fiquei sem dormir. Eu me lembro que uma semana, né? E eu olhava, eu chegava para trabalhar, mesmo assim eu ia para trabalhar, eu chegava lá, sentava, e eu sentia uma dor muito forte, mas eu estava ali trabalhando, sabe? Até que um dia eu falei para eles que eu estava sentindo aquela dor, que eu não conseguia esconder mais. E aí ela pegou e falou, não, eu vou te levar para fazer uns exames e tal. E infelizmente, né, eu tive uma depressão. Eu fiquei 9 meses afastada do meu trabalho. Eles me deram total suporte, sabe, gente? Eles cuidaram de mim. Eu me lembro que Dona Deni e seu Jaime me levavam para fazer os exames. Eles me acompanhavam em tudo, sabe? Eles me deram, assim, um suporte mesmo de pai e mãe. Porque papai não podia fazer muita coisa. Ele tinha que trabalhar, né? E nós não tínhamos ninguém da nossa parte da nossa mãe que pudesse nos auxiliar, para me auxiliar até quanto a isso. Depois eu, né, passei por esse momento, eu fiz, né, uma punção lombar para poder ver o que era que estava acontecendo. E ninguém aqui em Teresópolis descobria, até que um dos médicos daqui me indicou para ir para o Pedro Ernesto no Rio. A vovó ainda era viva, ela começou a me acompanhar no procedimento lá. E só no Pedro Ernesto que eu descobri que eu estava com uma... com essa depressão. E era uma depressão profunda, né? E isso é uma coisa muito séria, gente. E a depressão, eu que já tive, eu posso falar pra você. Se você não quiser sair, você não sai. Porque o medicamento, ele vai até atuar no seu organismo, mas você tem que querer, sabe? E assim, eu lutei muito e consegui, graças a Deus. E eu continuei nesse trabalho, eles me deram todo esse suporte. E eu continuei trabalhando lá com eles, né? E aí... nesse intervalo, eu já estava morando em um outro lugar também, né? E eles continuaram, né, me dando todo o suporte. Aí, passou-se um tempo, eu conheci, porque eu também trabalhava, mas eu também saía, me divertia, né? E eu conheci o meu esposo, né? O Leandro, nesse período que eu trabalhava lá na Dona Deni, né? E a gente começou a namorar e eu, né, ele mora em Bom Sucesso e eu começava a frequentar lá a casa dele, vinha trabalhar aqui também e tal. E assim ia, né? Nos finais de semana eu ia para lá e vinha para cá, trabalhava e assim foi. Até que, né, eu decidi morar no interior, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho. Eu decidi ir morar lá em Bom Sucesso. Porque o papai também tinha ficado doente, você já estava também com muitas coisas para fazer, o papai passou um período comigo, né? E aí eu acabei indo para lá, que era mais próximo, em um lugar mais fresco para ele também ficar na época. E nós ficamos lá, morando lá nesse período. Nesse período que eu fiquei lá, em Bom Sucesso, eu engravidei do Gabriel, do meu primeiro filho, né? Eu engravidei aos 25 anos. Aliás, eu tive Gabriel aos 25 anos. E nisso, esse trajeto de idas e vindas para lá e para cá, eu peguei e falei assim com eles, né? Mesmo assim, eu trabalhei até o finalzinho, eles acompanharam a minha gestação toda lá, né? Me levaram, eu tive Gabriel, aí eu depois tive a minha licença maternidade, tive todos os direitos. E quando eu voltei para trabalhar, eu comecei a ver que, tipo assim, a passagem do interior, mais a creche que eu ia colocar ele, talvez não valeria muito a pena, mas eu tinha um carinho muito grande por eles. E eu cheguei para eles e falei a minha situação. Ela falou, não, minha filha, nós vamos fazer um acordo com você. Você pode cuidar do seu filho. E aí, gente, eu fui realmente, cuidei do meu filho. Voltei a fazer unha. Então espera, porque essa etapa... Gente, ela não fez só unha, não. Ela fez várias coisas. E ela vai contar pra gente, mas já, tá? Porque a gente vai ter que chamar os comerciais. Já voltamos, foi bem rapidinho. Hoje eu tô aqui com ela. Já ri tanto, gente. Só a graça. E ela tá aqui contando a história dela, né? Tem coisas que eu não lembro realmente, porque eu era muito pequena e muitas coisas da época da minha mãe apagou da minha memória.
Mas ela vai voltar a contar pra vocês. Gente, ela foi bom sucesso, voltou a fazer unha. Fala, irmã. Aí eu voltei, né, a fazer a unha, o pessoal lá do bairro mesmo. Aí eu vendia Avon, Hermes. Gente, eu queria vender. Eu não queria parar de vender. E aí... Botava Gabrielzinho no carrinho, não era, ia de irmã? casa em casa e fazia todo esse processo, né, de fazer unha e tal. E meu marido também trabalhava muito, né? Na época ele já tinha trabalhado no posto de gasolina como frentista. Ele já tinha trabalhado num açougue. Antes de me conhecer, ele trabalhava no açougue. Depois ele foi para frentista, né, no posto de gasolina. Depois ele foi para trabalhar de cobrador de ônibus. E a gente ali, né, junto, fazendo esse processo todo. Junto, ele trabalhando lá, eu trabalhando aqui, para ajudar. Até que um belo dia eu venho na cidade tirar foto de Gabriel, recebo uma proposta de vir trabalhar no Grupo Vogue, acredita? E eu fiquei 8 meses no Grupo Vogue. Gente, foi muito legal, porque assim, foi uma nova experiência para mim, porque como eu falei, foram lojas e lojas. Então assim, de roupa, de repente você se vê numa sapataria, vendendo sapato. E vendia, gente. Eu vendia. Tinha gente que falava pra mim que passava até do outro lado da rua. Pra não Se passasse na calçada, ela fazia levar 3, 4 pares de sapato. Eu gritava, falava, amada, por favor, vem cá. Aí mostrava, né, e vendia, né, vendia muito. Foi um período muito bom na minha vida. E aí, até que eu trabalhando, né, pro Grupo Vogue, recebo uma cliente que já era minha da Andorinhas há muito tempo, a Carmen, falando pra mim que o Zezinho abriria uma loja em Bom Sucesso, né, a Soraya Sport, e eles me convidaram para trabalhar com eles. E, gente, lá fui eu novamente. Voltei para meu bairro e comecei a trabalhar com eles ali. E ali eu trabalhei mais de 10 anos de novo com eles também. Foi muito bom, foi um momento, assim, maravilhoso, né, que Eles eu também vivi. foram maravilhosos, Sou muito né? grata a eles por tudo que eu também aprendi, por tudo que eu tive, né, a oportunidade ali de estar com eles ali. E, assim, foi um divisor de águas também na minha vida naquele período, porque eu pude ficar perto do meu filho, pude ficar perto do meu trabalho, de tudo, né, da minha vida em si. E aí, o que aconteceu, né? Eu vou dar mais um passinho. Insatisfeita de estar somente, né? Agora eu vou contar um pouquinho da minha história com o meu esposo. Insatisfeito de ter só mesmo essa parte da gente estar trabalhando fora, o meu esposo sempre gostou muito de luta, sabe? Sempre gostou de luta. E aí eu me lembro que a gente estava com pouquíssimo tempo de namoro, gente, olha só. Pouquíssimo tempo de namoro. Ele fazia uma artes marciais ali, né, que depois eu vou contar pra vocês. E eu namorando com ele, fui lá na Soraya, comprei um kimono e dei de presente pra ele. Isso antes de tu trabalhar na Soraya? Antes de eu trabalhar na Soraya. Ah, tá. Aí eu dei um kimono pra ele, nesse período, né, e dei o kimono pra ele, ele não quis me desagradar, ficou todo feliz. Mas, gente, ele fazia taekwondo e eu dei um kimono de jiu-jitsu. Entende? Aí eu não sei se ali começou a nossa história. Gente, ela não sabia, ele também não, mas Deus já sabia. Já sabia. E aí ele não queria me desagradar, e o kimono, eu falei com o Zezinho assim, olha, pode ser o carnezinho que você fizer, mas eu quero o melhor kimono que tiver na loja. Porque eu quero dar pro meu namorado. E dei pra ele, gente. E assim, eu me lembro que ele não teve coragem de me contar, né? Que ele não fazia jiu-jitsu, que ele fazia taekwondo. E, de repente, ele começou a treinar jiu-jitsu. Assim, ele já tinha tido jiu-jitsu lá em Bom Sucesso, né? Com o mestre Bito lá e tal. Aí ele já tinha feito, depois ele começou a vir pra cidade. Pra aqui, né? Porque nós lá do interior, o pessoal fala que vem pra cidade, né? Uhum. Aí ele começou a vir aqui pra Várzea pra poder treinar aqui. E Gabrielzinho vinha junto com ele, com 3 anos de idade. 3 aninhos. 3 aninhos. Ele botava, eu me lembro que eu arrumava a mochilinha dele, com lanchinho, com fralda, e Leandro entrava no ônibus, porque ele ainda trabalhava ainda de cobrador. Ônibus, tá, gente? Tá, no ônibus, e vinha ainda treinar aqui fora com o Gabriel. E aí, né, as coisas se passaram, e aí Leandro com essa coisa toda e tal, aí ele falou, eu acho que eu vou... Conversou com o Bita, perguntando se ele autorizava, abrir uma sala, né, lá em Bom Sucesso, para ele estar aplicando jiu-jitsu para as pessoas e tal. Aí o Bita autorizou também ele. Foi super gente né, boa, foi né? gente boa. Boníssimo, né? Ele já era faixa marrom, né? Minto, desculpa. Ele era roxa ainda. E aí teve o Tiaguinho, né, da tia Fátima. O Tiaguinho deu uma bola para ele lá, o Bita deixou o Tiaguinho ir.
né? E o Thiaguinho foi Eu lá. acho que o Leandro era verde e ele era marrom, não era isso? Eu não lembro muito, Não, muito. roxa. Thiago era roxa. Isso. E aí, eu sei que o Thiaguinho começou a ajudar ele lá. Depois o Leandro, né, teve também uma outra pessoa que estava junto com ele lá, que foi o Abias, que também já era faixa preta. Então, assim, começamos um trabalho. Né? Começamos um trabalho em bom sucesso. E eu continuei, gente. Aí eu já não estava mais... era um lugar muito simples, né, irmã? Aí eu já não estava mais trabalhando aqui, eu estava trabalhando na Soraya, em Bom Sucesso. E era uma salinha onde a gente começou, na verdade, era numa igreja, né? Que eles cediam um espaço pra gente. Nós fizemos uma pequena reforma só para poder conseguir atender o público. E eu trabalhava na loja durante o dia, 6h30 eu saía e tampava com ele lá no treino, né? Não eu treinando, eu não treinava o jiu-jitsu, mas eu cuidava da parte burocrática dos alunos, né? E tal, porque o meu marido, ele sempre foi muito bom mesmo em dar a aula, mas ele muitas das vezes não tinha coragem de falar assim, poxa, tá na hora de você acertar comigo a mensalidade e tal, né? E aí sim eu falei pra ele, falei, não, amor, essa parte eu vou fazer pra você. E assim foi feito, né? Eu saía da loja, ajudava ele lá, nós ficamos um bom período lá nesse lugar, né, nessa sala. Depois a igreja, infelizmente, veio a fechar, né? E foi um período... Tu já tinha Giovana? Já, foi mais ou menos em 2010, mais ou menos para 2011, quando aconteceu a tragédia, a gente já não estava mais lá, ele já estava dando aula até no show de bola, já tinha um espaço lá. E aí eu engravidei de Giovana. Aí eu engravidei de Giovana, né? E ele tinha esse espaço que ele alugava lá por hora, porque tinha um jogo, tinha um futebol e tinha um horário para ele. Então ele montava e desmontava o tatame. Tem uma história é enorme, sabe? Mas assim, eu creio que um dia eu vou ter a oportunidade de contar e até mesmo trazer ele para contar um pouco para vocês também, né? De como foi a nossa história. Tô mais dando uma pincelada, porque eu sei que o bloco, né, vai passando muito rápido. E aí, nós ficamos lá no show de bola por um período, até que um dia eu cheguei em casa e ele falou pra mim assim, eu acho que a gente vai... Era muito pouquinho que entrava, sabe? E ele tinha que pagar o aluguel, pagar as coisas. Ele falou assim, eu acho que a gente vai... Melhor a gente pegar nosso carro, vender ele, pra gente poder quitar tudo. E eu não sei, acho que eu vou procurar um jeito de conseguir te ajudar também mais. E ele já tinha, gente, meu marido, ele não era o filho do Cris e nem o pai do Cris, mas ele tinha vários empregos. Entende? Então, assim, ele tinha que fazer tudo para ajudar. A gente pagava aluguel, né? Foi tudo muito difícil pra gente também. E aí eu falei pra ele, não, eu não aceito isso. Eu não aceito essa questão de você querer vender as coisas tudo. Porque aí quando ele foi pro show de bola, eu não fui para ajudar ele. Sabe? Eu não fui. Eu fui para ajudar ele na igreja, mas também era, assim, uma coisa pequena que a gente atendia. Aí depois, quando ele foi pro show de bola, eu não fui com ele, porque não tinha nenhuma recepção lá. Então ele levou alguns alunos e ficou atendendo. Aí, nesse intervalo, né, quando eu falei para ele que nós não íamos desfazer do nosso carro, que eu acreditava que alguma coisa ia acontecer, que Deus iria fazer alguma coisa, eu fui e dormi naquela noite e eu tive um sonho. Um sonho com uma placa, sabe? Com muito número. E eu, da minha casa ao meu trabalho, eu fazia uma caminhada. E no dia seguinte, quando eu levantei, eu não falei nada com ele, fui caminhando. E quando eu passo assim, gente, em frente a JG Pinheiro lá, que era o lugar onde era a igreja, eu vejo uma placa lá de novo, olha só, com o número que eu sonhei. Aí eu cheguei no trabalho, liguei pra ele, falei, amor, você pode vir aqui? Ele, o que aconteceu? Eu falei, vem aqui, por favor. Aí eu contei pra ele o sonho. Ele, você tá doida? Como que nós vamos alugar lá? Que não sei o quê, porque lá precisa disso, precisa de fiador, precisa não sei o quê, não sei o que lá. E antigamente, esse lugar já tinha sido da família dele, sabe, de um tio dele. E a gente sabia todo o procedimento que era lá, né? E na época da igreja já era alugado para a igreja, aquele estabelecimento. Depois a igreja fechou, o terreno ficou lá, o imóvel ficou lá, né? Aí eu falei para ele, amor, se Deus estiver no negócio, nós vamos conseguir. Agora, se não tiver, não vamos conseguir. Eu falei, não custa ligar, liga você, porque você é homem, você vai falar com o rapaz o que você quer, e eu falo o que a gente pode fazer. E assim foi, ele ligou, né, e eu já tinha conversado primeiro com o meu patrão, né, com o Paulo, com o Zezinho, expliquei a situação para eles, e ele falou, não, eu acho que se vocês querem tentar é uma boa e tal. E eu pensei assim com ele, olha só, foi mesmo assim, muita ousadia da minha parte também. Eu falava para ele assim, se a gente não conseguir pagar o nosso aluguel com os alunos que nós vamos ter, eu pego meu salário, te dou e a gente paga, mas a gente não vai ficar sem ter um estabelecimento para trabalhar.
Aí ele falou assim, como assim? Eu falei, não, nós vamos dar um jeito. E outra coisa, você vai ser o professor e eu vou ser a recepcionista. Eu vou ajudar você, vou cuidar, vou trazer cliente. E assim eu comecei a ajudar ele, né? Teve várias pessoas que passaram, né, por lá como alunos. E depois também nós contratamos um rapaz para dar o kickbox pra gente lá, que a gente só tinha o kickbox e o jiu-jitsu no momento. Depois nós começamos com funcional, né? E ficamos fazendo esse trabalho todo lá. E foi um momento muito bom também que nós passamos lá. E eu tinha o meu trabalho, ele tinha esses empregos todos por fora e a gente ainda tinha o nosso negócio, sabe? Então, assim, a gente tirava um pouquinho de cada lugar pra gente manter, né, a porta aberta do que era o chamado sonho, né? Porque eu acho que quando a gente tá casada, acho que o sonho do marido se torna o nosso. É verdade, e o nosso se torna o claro. dele, né? E assim, o meu sonho sempre foi ter a minha loja, sabe? Algumas pessoas não sabem disso, mas ele sabe que eu sempre tive vontade, desejo de ter a minha loja. E eu não conseguia. Né? Eu não conseguia ainda realizar esse sonho. Mas eu me sinto muito realizada por tudo que já aconteceu e tudo que eu creio que ainda há de acontecer na nossa vida. Muita coisa ainda. Sabe? E aí, nós ficamos lá, né? Nesse período, alugamos, conseguimos alugar o imóvel e ficamos trabalhando e né, trabalhando, e as coisas foram acontecendo, sendo que a gente precisava fazer uma obra. Até me recordo aqui que nós precisávamos fazer uma obra e para deixar uma carinha de academia, né? Mas nós não tínhamos fundo, nós não tínhamos caixa para fazer isso. E quando a gente pede, né, Deus manda o anjo, manda alguém para, né, para nos incentivar. Quando é propósito dele também, né, acontece. Gente, irmã, vamos chamar os comerciais muito rápido e a gente já volta. Já voltamos, ó, passa assim. E ela tá contando aqui da academia, né? Quando abriu mesmo, de verdade, que tinha cara de academia. Vai lá, irmã. Aí nós começamos, né? Com esse espaço e tal, com a academia. E Deus enviou um anjo, né? Pra abençoar lá a gente, pra fazer a reforma e tal. Começamos a trabalhar naquele lugar, né? Naquele espaço pequeno, aos olhos do homem, mas nós fizemos o que a gente tinha. E aí, Gabriel começou a participar das competições, foi tudo muito corrido, porque nesse período também veio a tragédia, nós perdemos tudo da nossa casa, que a gente já tinha feito a nossa casa própria, e assim, perdemos tudo. Então, Giovana já estava com 5 meses, ficou doente, foi um período e nós difícil, quase né? perdemos a Giovana também, foi um período muito difícil, né, na nossa vida. Tive o apoio, né, do Zezinho, do Paulo, porque eu precisei ficar em cima de uma loja comercial quando aconteceu tudo isso, e aí, né, desse lance da tragédia. E aí, Gabriel começou, né, a crescer, a participar dos eventos. Meu marido vinha para a cidade, não só inconformado com a situação que a gente estava vivendo ali, né, de buscar, ele sempre queria buscar mais. E começou a fazer um curso, ele vinha para a cidade fazer um curso de inglês, estudava em casa também. E muitos amigos dele já tinham ido para Abu Dhabi, né, para Dubai. E ele já sabia que tinha um time lá que já estava indo, e ele levou Gabriel para lutar, né, lá, fez uma entrevista na época, mas só fez a entrevista e voltou. Ah, ele chegou aí? Ele chegou aí, ficou um mês lá, né, e eu cuidando das coisas da gente aqui, e ele ficou um mês lá, né, e fez a entrevista, mas ainda não estavam fazendo a contratação. Ele voltou muito triste, né, frustrado por ele não ter conseguido a contratação naquele período que ele estava lá. Quando ele voltou, eu falei para ele, amor, eu acredito que se Deus tem para honrar a gente aqui ele vai fazer. Né? E aí a gente começou a trabalhar. O meu sogro, né, doou um terreno do lado da nossa casa pra gente. A gente começou a fazer a fundação. O que a gente podia investir ali, nós investimos, que era o nosso carro. E começamos ali a fazer a nossa obra pra gente sair desse aluguel.
E ter a academia de e vocês. ter a nossa academia, né? E aí nós fizemos toda a construção da academia, fizemos, né, a primeira parte da academia, continuamos, tratamos outros profissionais para estar com a gente, trabalhando, e assim foi. E aí, o que aconteceu? No ano seguinte, meu esposo de novo levou Gabriel para lutar em Dubai, né? E Gabriel participou do World Pro que teve lá, foi, né, campeão, e foi muito, muito, muito interessante esse período que ele ficou lá. E ele passou novamente por uma entrevista. E na entrevista o rapaz falou para ele que ele seria o 12º a ser chamado. E, gente, né, o 12º estava no início do ano, ele só em dezembro seria contratado. E realmente aconteceu. Ele foi contratado, né, a estar lá. Nós passamos esse período todo fazendo a construção, fazendo as coisas tudo, e assim, com a fé que ele iria ter essa oportunidade também de ir para fora, né, porque sabia que para ajudar o Gabriel também, ele teria que buscar mais, né, e aí ele foi, né, no final do ano ele foi sozinho. Quando foi mais ou menos em março, abril, recebeu uma proposta para levar Gabriel para lá. Gabriel foi com ele, ficou eu e Giovana. Nesse intervalo, teve a parte do Covid, né? E todos ficamos com o comércio fechado. Eu fiquei 8 meses com a academia fechada, né? Depois de já ter um quadro de funcionário, eu tive que fechar o estabelecimento, como todos fecharam. E aí, o que aconteceu? Nesse período, o Leandro ficou lá, e a gente foi, né, pagando as nossas contas aqui, as dívidas da obra e tudo mais, até que nele mesmo, né, surgiu a vontade de criar um estúdio de musculação dentro do nosso estabelecimento, na academia. Nós já tínhamos o treinamento funcional, já tínhamos o Muay Thai, já tínhamos o Jiu-Jitsu, né, adulto infantil, já tinha balé, e já tinha dança, e fomos tentar para a parte do estúdio de musculação. E a academia era bem simples, bem, né, simplesinha, no bem começo, pequena. né? Então, assim, era tipo assim, numa parte de cima, toda de madeira, a parte onde a gente funcionava como estúdio. E hoje é linda. E assim, eu sempre falava pra ele, amor, o mesmo atendimento que nós temos com o público, com a aula em grupo, eu queria que tivesse na musculação também. Porque eu acho que esse é o diferencial. Você dá atenção. Eu não queria que simplesmente a pessoa passasse na minha recepção, me pagasse a mensalidade, pegasse sua série e ficasse sozinho lá. Então, hoje, né, começou eu e ele, antes, né? Depois foi um rapaz do kickbox, que começou, eram 3. Hoje nós temos um quadro de 14 pessoas. Olha. Trabalhando, né, comigo e com ele ali, trabalhando na nossa empresa, né? E assim, o Gabriel foi, os 2 moram fora. Eu fiquei aqui cuidando de tudo, cuido até hoje, né? Sempre que posso, passo uma temporada lá com eles lá. Mas assim, eu digo que Deus ainda realiza sonhos, sabe? Porque eu sou muito grata por tudo que Deus fez e por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Não é fácil. Nada é fácil, sabe? Né, irmã? Eu tô aqui, né, com a minha filha, que é meu braço direito. E só nós 2 sabemos quantas vezes nós choramos, porque a gente sente saudade, a gente sente falta. Mas eu creio que Deus tem muito ainda para fazer, sabe? Há um preço a ser pago. Nós começamos com um andar, depois fizemos o 2º andar e nós já estamos indo para o 3º andar, sabe, gente? Com muito sacrifício, muita luta. Abrimos mão de muitas das vezes, né? A gente mesmo fazer algo pra gente, mas para poder fazer, né? Construir sonho, né, o nosso sonho. Eu não tenho a minha loja ainda, mas eu creio que eu vou ter um dia. Isso eu não tenho dúvida. Né? E assim, a minha venda de hoje, minha venda hoje é essa, sabe? É eu convidar os clientes a ir no nosso estabelecimento, sabe? E é o que eu falo, você vende tudo, né? Sim. Você vende serviço, você vende roupa, você vende sapato, porque na verdade Deus te deu o dom de fazer tudo isso. Pena você estar um pouco tempo não poder contar a tua história, assim, com detalhes, com riqueza de detalhes, mas eu sei o que você passou na tragédia. Sim. Eu sei como foi ver tua casa debaixo de água, Sim. perder todos os seus móveis, tudo que você tinha acabado de conquistar, Sim. porque a casa era recente, né? Recente. Pronta. E depois ter que construir aquilo tudo de novo, com muito esforço. Então, assim, por mais que você conte aqui um pouco da sua história, eu acho que, assim, é muito pouco ainda perto de tudo que a gente sabe que foi sacrifício para você, de Gabrielzinho nas lutas dele, de não ter dinheiro para fazer muitas das vezes luta apoio, fora. né? Apoio, patrocinadores. Lembra? Ele pequenininho falando, né?
Ele era considerado um campeão já, porque ganhava muitas lutas. Eu nunca vou me esquecer, eu sempre falo pra ele me mandar esse vídeo, né? Ele falando, ganhar a gente ganha, mas a gente não, ninguém patrocina nós. Ele pequenininho falando isso. E hoje ele é uma potência, fora de Teresópolis, fora do Brasil. Né? Acabou de fazer 18 anos. Tá lá em Abu Dhabi, sendo exemplo. Ele é um exemplo. Giovana é um exemplo também. Você tem filhos abençoados que estão com você. Então, assim, é pouco para contar a tua história. Eu sei de quanto você abriu mão e de quanto você foi uma esposa sábia para ajudar seu marido também a construir tudo que você não foi fácil, sabe? Porque você pensa bem, no final de semana que ele podia descansar com o pai, eles colocavam uma caixinha de isopor e ia lá para os frades vender. Olha. Sabe? Passava pelo bairro com um livro de ouro pedindo, sabe, gente? Porque eu acho que, assim, a gente que é pai, mãe, a gente tem um sonho pro filho, a gente quer ir em busca dele. E eu olhava os dois, sabe? Muitas das vezes meu marido falava pra mim, se for preciso eu vendo tudo que eu tiver pra levar ele pra lutar em tal lugar. E às vezes eu falava, mas amor, ele falava, amor, você querendo ou não, eu vou levar. Então, assim, o meu marido, ele lutou muito para poder, sabe, levar o Gabriel para onde eles estão. E aconteceu o que está acontecendo na nossa vida hoje, mérito primeiramente de Deus na nossa vida, né? Porque sem a permissão dele não ia acontecer. Aquele kimono que você deu para ele lá atrás. Aquele kimono foi uma história. Foi assim, foi Deus, assim. Porque nem eu sabia que ia acontecer isso, né? E assim, eu sou muito grata. Sabe, hoje eu tenho uma equipe, gente, nota 10, você que é do interior, que está à procura de um atendimento de qualidade, compromisso com o cliente, gente, vai lá fazer uma aula experimental com a gente no CT Leão de Simas. Nós vamos deixar aqui o @ né, o telefone da nossa página, para você ficar bem à vontade, sabe? Vai conhecer o nosso espaço, sabe? É aconchegante, acolhedor, profissionais capacitados. Todos os nossos professores estão lá todos os dias para melhor atender. A minha recepção também é nota 1000. A moça, que é a colaboradora da limpeza em si, a Fernanda, ela tem um carinho, um cuidado com cada equipamento. Ela limpa com tanto amor, tanto carinho. Os meus recepcionistas, né, a Mel, o Otávio, eles são bênção. Né, os professores, o Rafael, a Simone, o Yuri, o Leandro Ramos, sabe? Ela não quer que eu fale o nome de vai todos, esquecer sabe? de alguém. A Andressa, a Thalita, o Sérgio, sabe? O Franco. Assim, são pessoas que assim, chegaram para somar na nossa vida, cada um com uma história. Mas assim, hoje eu tenho um orgulho imenso de dizer que meu time, sabe? Tá com você, né? E tá comigo, sabe? E assim, eu convido... Você hoje pode ir pra lá, passar alguns meses com o Gabriel, porque assim, foram quase um ano, né, irmã? Sem ver Leandro. 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Olha, quase 2 anos sem poder ver o marido dela, né? Depois abrir mão disso tudo, né? Tá ali, foi uma expectativa quando o Leandro veio. Eu imagino como ela deve ter sentido esse período. E para hoje ela poder ter uma equipe que ela pode estar lá de vez em quando, né? Passando alguns meses lá com a família dela. Mas nada, quem olha hoje acha que foi fácil. Mas tudo com muita luta e muito suor. Muito e eles são exemplos hoje em bom sucesso para muita gente, inspiração, né? Eu agradeço também, sabe, do fundo do meu coração, os meus sogros que deram a oportunidade da gente ter, né, esse pedaço de terra pra gente começar a fazer. E hoje, né, Deus já abençoou, nós compramos uma outra parte pra gente ter um estacionamento amplo pra cuidar, para o cliente ter, né, nós temos estacionamento. Próprio. E assim, tem um cafezinho, então você que se sente à vontade de fazer uma visita, vai lá, hein? Né? Tá ali em Vargem Grande, tá em Biú, Venda Nova, tudo ali perto, tudo né? Pertinho, tudo pode pertinho. malhar lá na Nós temos Leão alunos de Soledade, então, olha Água que bacana. Quente, sabe? Vargem Grande, diversos bairros lá nós temos alunos. E assim, eu quero te agradecer, irmã, pela oportunidade. Espero poder voltar mais vezes para contar mais um pouco, né? E assim, eu te desejo muito sucesso. Obrigada, que o Senhor continue mesmo se revelando a cada dia mais e mais, né? Sobre a tua vida, sobre a tua história. Que eu creio que ainda vamos ouvir muito, muito, muito de você também. De nós. Porque eu acho que assim, essa força que vem, eu acho que é Deus, sabe? Com certeza, não tenho dúvida. E eu quero te agradecer, dizer que para mim é um prazer, sabe? Vocês estão todos os dias nas nossas orações e eu creio que assim, a porção
sabe, dobrada vai vir Amém. sobre todos nós, né? E Amém. muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Agradeço. Espero que vocês amem. Tenho certeza que vocês vão amar. Porque eu sempre falo que a gente fala de tudo, né? A gente fala sobre saúde, a gente fala sobre consultoria, mas a gente também fala de histórias. Sim. Porque a vida é feita disso, de histórias. E eu tenho muito orgulho de você. Eu conto a sua história com orgulho. Eu sempre falei pra você que eu acho você a mulher mais sábia, a esposa mais sábia que eu já vi na vida. Porque igual a você, eu não vi ainda, te falo, assim, de coração, de mulher guerreira, determinada, de sabe o que é, né? Você tá mais de 20 anos casada, isso pra mim é orgulho. Sim. Você lutou por tudo que você quis, né? Pela sua casa, pelos seus filhos, pelo seu casamento, lutou os sonhos do seu esposo, ele lutou os seus também, né? Sim. Vocês estão juntos, conquistaram tudo juntos, não foi nada de mão beijada. E isso é exemplo de onde a gente veio, né? Com o que a gente tinha, que era praticamente nada, né? Oportunidade de grandes estudos a gente não teve, mas a gente sempre teve força para trabalhar e fazer acontecer. E eu cheguei a me matricular também na faculdade. A gente não terminou. Eu me matriculei Mas para ela fazer se matriculou. a educação física. Mas né? ela é Parei no boa, ela é quinto boa, ela é período. vendedora. Boa, ela é boa, é vendedora e administradora. Que viu, o Leandro não tinha coragem de cobrar, mas ela tem. Então, assim, ela é boa administradora, igual a mim também. Eu sou boa nisso, não adianta. Graças a Deus, Deus deu o dom pra mim de ser cabeleireira e você de administrar e vender os planos. E é isso, tá? Obrigada, eu te amo. Também te amo. A sua história é uma inspiração, muitas coisas eu nem lembrava. E é bom, né? Porque a gente tem tão pouco tempo juntas, às vezes, e a gente começa a relembrar, assim, as histórias, tá? Te amo. Gente, ó, obrigada. Até o próximo Womancast. Espero vocês aqui. Um beijo, gente. Muito obrigada pela oportunidade.